Olá, turma, tudo bem? Na última semana, nós encerramos, né, nossos estudos introduzindo o quinhentismo. Eu compartilhei com vocês um vídeo que está lá no aplicativo, lá no Aplix, e hoje eu gostaria de acrescentar algumas informações aí, tá? E falar também sobre o papel do índio, né? Como essa figura aparece na literatura, principalmente durante esse período da literatura de catequese, né? Da literatura de formação, da literatura jesuítica e da literatura de informação, da literatura informativa, dos relatos de viagem, tá? Bem, antes de falarmos, né, como é que aparece o índio e tal, não custa lembrar, né, de que o quentismo ocorre justamente no período do Brasil colônia, né? Ele começa, né, justamente quando os portugueses chegam ao Brasil. Eu evito o máximo possível usar o termo descoberta, portugueses descobriram o Brasil, enfim. Mas quando eles chegaram, né, aportaram aqui nas terras brasileiras, que naquele momento não tinha aquele nome, quem estava aqui eram os índios mesmo, tá? Fim de papo, ponto, acabou. Então, justamente com a chegada, né, aqui no Brasil, justamente com a chegada dos portugueses, né, que começa o Brasil colônia, ou seja, o período de colonização, né, do Brasil, tá? Do período que o Brasil foi colonizado, melhor dizendo, por Portugal. Então, vai se dividir em 3 séculos, né, vai se estender por 3 séculos, melhor dizendo, do século XVI até o século XVIII, né? E quais são assim, as principais características, né, de cada momento desse, para nós entendermos um pouco mais do que foi, né, a produção literária do Brasil durante esse período. Bem, o século XVI ele é marcado justamente por ser o período que Portugal, né, que é a metrópole no caso, visa garantir o domínio, né, dessa nova terra, tá? Tenta garantir o seu poder mesmo, né? Quando eu digo a ferro e fogo, eu não estou brincando, tá? É aí justamente que começa o extermínio do povo indígena aqui nas nossas terras, os nativos, né, dos gentis. Quando vocês lerem textos desse momento, desse período, né, vocês vão encontrar muito esse termo gentis. Gentil é justamente a gente, o gentio é a gente que se encontrava já aqui na Terra, tá? É o nativo, é o nativo, tudo bem? Então, justamente quando começa esse período de extermínio e justamente quando Portugal tenta garantir o seu domínio, né, nessas novas terras. Como eu falei, através de ferro e fogo, óbvio, e assim, eu não posso deixar de falar que é justamente quando os jesuítas, né, começam a chegar aqui e dão início ao processo de catequização dos povos indígenas, tá, gente? Parece bonito, né? Parece bonito às vezes, ai, fui levar Deus. Gente, por favor, não se iludam. Os povos indígenas, nesse momento, eles já têm a sua fé, já têm a sua crença, tá? Eu peço até que, nesse momento, todos nós deixemos de lado, assim, né, a intolerância e tal. O que nós acreditamos é importante, mas o que o outro acredita é importante também. Então, não custa nada lembrar que eles já tinham as suas crenças. E, no entanto, é, o, o colonizador europeu ele traz a sua crença e tenta, né, impor como uma verdade absoluta. Inclusive, infelizmente, também foi através da fé que eu sempre faço fé assim, porque não, bem, enfim, não vou me adentrar não, mas é justamente através dessa fé também, né, utilizando essa fé também como desculpa, né, que os colonizadores se prevaleceram para escravizar esses povos, para tentar escravizar esses povos indígenas e logo em seguida também o povo negro que veio da África para cá na situação já de escravizado. Mas vamos adiante. Então, século XVI, marcado aí por essa tentativa, né, de garantir o domínio nas terras, nas novas terras, nas terras recém-descobertas, que eu particularmente não gosto de utilizar esse termo. Século XVII,
Bem, Salvador é o fervo, e não é porque tinha a Veveta cantando, tá? Não é porque tinha trio elétrico. Esqueçam, o trio elétrico nesse momento não existia. Mas século XVII, Salvador, né, é o centro justamente comercial e o centro das decisões políticas. Século XVIII, perdão, é o centro também de exploração, é justamente, como é que posso dizer para vocês? Se destaca justamente por causa do comércio de açúcar, tudo bem? Século XVIII, perdão, já ia me perdendo aí. Minas Gerais vira o centro da exploração de ouro. Sério, Minas Gerais, esse nome não é à toa. Então, é o centro de exploração do ouro e é também, agora, nesse momento, século XVIII, o maior centro comercial e de onde saem também as decisões políticas e onde nascem, né, as primeiras manifestações políticas, tá, contra a colonização de Portugal. Grande destaque aí para a Inconfidência Mineira, tá, que vocês com certeza já ouviram falar na aula de história. Olhem, gente, antes que vocês reclamem, professora de português e literatura falando o tempo todo de história. Vocês ouviram lá no vídeo da outra professora, né, da necessidade do professor de literatura durante a aula falar de história, tá? Situar vocês, porque vai influenciar. Uma coisa influencia a outra. Quem se aprofunda na aula de história, professor de história, porque ele sabe mais do que eu da matéria dele. Muito mais, bota muito mais nisso, tá? Mas eu preciso pelo menos situar vocês aí para que entendam, né, a minha disciplina também, beleza? Então, antes que reclamem, é importante, é necessário, já foi falado, inclusive em 2 vídeos, né? No primeiro que eu fiz e no outro vídeo que eu postei aqui de lá da outra professora do Aplix, tudo bem? Então, vamos continuar aí, gente. Bem, então nós vimos que Brasil colônia durou 3 séculos, né? 16, 17 e 18. Século 16, Portugal estava bem preocupado em manter aí o seu domínio. Século 16, ou perdão, 17, Salvador é pop, Salvador com o seu comércio de açúcar, né? Ganha um destaque tanto no comércio como nas decisões políticas, inclusive lá nesse momento, século 17, foi ocupado, né? Foi habitado justamente por portugueses aventureiros que vinham para cá em busca de riqueza fácil para voltar para o seu país com um bolsinho cheio de grana, e não era só vendendo pão, nem era vendendo pão, melhor dizendo, negros, né, inclusive negros refugiados e negros forros, índios também. Então, era a capital de tudo, era onde as coisas aconteciam, tá? Justamente por conta do comércio do açúcar. Século XVIII, Minas Gerais, na verdade, ocupa esse posto, né? Justamente por conta da exploração do ouro, tá? E vira também o centro da coisa, né? Vira o fervo, porque é lá que surgem as primeiras manifestações contra a colonização portuguesa. Destaque, grande destaque para a Inconfidência Mineira. Vocês já estudaram, já ouviram falar sobre Tiradentes. Seguindo aí. E como é que é a literatura nesse momento do Brasil colônia, hein? Vamos lá, gente. Vocês imaginem. Século XVI, os portugueses estão descendo aqui, dão de cara com um monte de índiozinho de bumbum de fora, com as vergonhas, como eles diziam, bem expostas e tal, tentando passar a mão em tudo que pode, trocando nossas riquezas por espelhinhos. Enfim, você acha que nesse momento aqui no Brasil tem público para consumir literatura? Será que os índios sabiam o que era quientismo? Será que eles estavam preocupados com a estética medieval? Com as endodilhas menores, maiores, entendeu? Com rima, com não sei o quê? Claro que não, gente. Pera lá, né? Então, nesse momento, o que vai ser produzido aqui no Brasil e pelos portugueses, não pelos brasileiros, não pelos nativos, tá? Isso fique bem claro, pelos portugueses, é justamente isso que nós acabamos estudando. São relatos de viagem, são autos, para quem não sabe o que vem a ser um auto, né, que inclusive vem, aqui no Brasil chega com os jesuítas mesmo, são trechos, encenações de histórias religiosas, justamente com esse sentido, com esse intuito de catequizar, tá? De ensinar a doutrina religiosa, tudo bem? Então, são autos, são sermões,
tá? É essa literatura que nós temos aqui. A literatura de catequese, que vocês também já ouviram falar, que é a literatura de formação, que justamente é essa, utilizada para tentar catequizar o índio, né? Para salvar as alminhas. E a de informação, né? Que são os relatos de viagem, que os cronistas, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, né? Lá para o rei, lá para Portugal, quando assim que chegou aqui para descrever como é que era a Nova Terra, por aí vocês já sabem como é que é. É esse tipo de literatura que nós temos lá no século XVI. Inclusive, muitos historiadores discordam do valor literário desse material, desses textos, né? Inclusive discordam que isso seja uma literatura brasileira, né? Há controvérsias. Outros também defendem que por ter sido escrita aqui, tratar justamente da nossa terra, em algumas vezes, em situações, obviamente a literatura brasileira também. Mas não dá para dizer para vocês que os conceitos estéticos surgem aqui no século... Mentira, não dá. Tá? É uma literatura, realmente, uma literatura de formação e uma literatura de informação. Os jesuítas vão lá escrever seus textos com o intuito de catequizar, enquanto os cronistas, tá? Nesse momento, cronista é justamente quem vai relatar como é que são as viagens e tal, vão descrever a Nova Terra, descrever o povo que eles encontraram, e eu vou dizer para vocês, não descreve com amor, com apego, com carinho, muito pelo contrário. Eu até separei aqui, só um momentinho, tá, gente, que eu vou procurar, tia velha, alguns trechos da Carta de Caminha, para vocês verem mais ou menos como é que os índios eram descritos e como a nossa terra era descrita por eles também, tá? Dali ouvemos vista de homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, porque chegaram primeiro. Ali lançamos os batéis e esquifes à água, e vieram logo todos os capitães das naves, a esta nau do capitão Mor, e ali conversaram. E o capitão mandou no batel à terra Nicolau Coelho para ver aquele rio. E quando começou a ir para lá, acudiram à praia homens aos 2 e aos 3. Assim, quando o batel chegou à foz do rio, estavam ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, sem nenhuma roupa que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho fez-lhe sinal para que deixassem os arcos, e eles os pousaram. Mas não pôde ter deles fala nem entendimento que aproveitasse, porque o mar quebrava na costa. Bem, você vê aí, já todo mundo nu, todo mundo pelado, beleza pura, né? Com as suas vergonhas de fora. Vergonha, né? Mas bem que eles olharam. Enfim, vamos voltar aqui. Com as suas vergonhas de fora. E uma imagem que sempre me chama a atenção aí, né? Que, assim, óbvio, não dá para deixar de falar que a gente consegue sentir, né? Justamente esse estranhamento cultural, esse choque cultural. Né? O português, ele chega aqui cheio de roupa com piolho fedendo para cascalho, mas ali vestidinho com tudo guardadinho, dá de cara com o povo. Diferente, né? Assim, a própria questão da cor, o cabelo e esse detalhe de assim não ter nenhuma vestimenta. Realmente até hoje, né? A gente se chega num lugar, encontra todo mundo lá, para numa ilha qualquer aí de barco, tá todo mundo pelado, a gente vai nos chamar a atenção, né? E se for assim algo cultural mesmo, né? Mais ainda vai rolar um estranhamento. Mas enfim, o Nicolau Coelho, ele faz sinal, pá, todo mundo vai, coloca arco, flecha. Vocês percebam aí que eles, assim, a tentativa, né, do autor, do Pero Vaz de Caminha, de colocar o branco colonizador numa situação, num posto acima, é como se ele fosse realmente, é pintado como um guerreiro forte, corajoso, né? Faz assim, todo mundo vai lá e pá. Perceberam? Sentiram? Eu acho que deu para sentir, né? Vamos seguir, gente? Vamos seguir. Olha, vou confessar para vocês, tá? Ficar lendo assim com o celular nessa posição, pai eterno. Fica difícil, tia velha. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Capitão, quando eles vieram, estava sentado... Não deu não. Foi não. Volta. Voltou. Capitão,
Quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, com uma catifa aos pés por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. De novo, gente, viram? O português está como? Tá um herói, quase nada, capitãozinho, capitãozinho. Mas viu como é que aparece aqui, como ele é descrito aqui? Me chegou, acenderam-se tochas e entraram, e não fizeram nenhuma menção de cortesia. De novo, né, eu falei do choque, né, do estranhamento do comportamento do outro, né, do novo. Nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Mas um deles viu o colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como a dizer-nos que havia ouro em terra, e também viu um castiçal de prata, e da mesma forma acenava para a terra e para o castiçal, como que havia também prata. Gente, aí o olho cresce, né? Vê o povo tudo peladinho lá, poposo de fora. Aí, de repente, começa a dizer que tem ouro e tem prata. Não deu. Não aguentaram a pressão. Vamos lá. Mostraram no papagaio pardo que o capitão aqui traz. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia ali. Mostraram-lhe um carneiro e não fizeram caso dele. Mostraram-lhe uma galinha e quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. E depois a pegaram como que espantados. Gente, galinha nesse momento ainda não tinha aqui, tá? Foram os portugueses que trouxeram. Uma coisa até que eu fiquei meio pé da vida, porque eu não gosto de galinha. Tem um problema sério. Mas eu ia ficar espantada, até hoje eu fico espantada, que nem os índios ficaram quando se depararam com elas pela primeira vez. E de novo, né, a gente vê essa coisa dos cronistas, né, portugueses, dos cronistas europeus de modo geral, porque tem outros, não tem só português não, tem muitos outros relatos de viagem desse período, né, de estrangeiros que vinham para cá e descreviam a terra, sempre com essa coisa de colocar o índio sempre como o selvagem, o europeu, como ó, lá em cima. Realmente, o valor literário desses textos, eu também não vejo assim tão significativo. Mas, em compensação, é justamente graças a esses registros que a gente pode saber mais ou menos como a coisa funcionava lá. E é o que vai dar origem várias vezes a várias descrições justamente do índio na nossa literatura. Tudo bem? É justamente daí que vai sair, né? Claro, de acordo com cada momento, né, com cada período da história, a leitura vai ser diferente, o que é normal, a visão vai ser diferente, mas parte de um princípio, parte de algum ponto, tá? Inclusive até mesmo para surgir, né, para fazer uma crítica a essa situação na própria arte, porque existe arte engajada, vocês já ouviram falar sobre isso? Se não ouviram, depois a gente fala de novo. Depois a gente fala, desculpa, fala de novo. Se não ouviram, claro que tem que ouvir falar. Então, há essa necessidade de saber, de ter esse relato, justamente saber como é que é, até para reclamar. Para falar bem ou para falar mal, a gente tem que saber do que se trata, né, gente? Bem, eu vou parar esse vídeo por aqui e já já eu continuo com outro, tudo bem? Para não ficar muito longo.